falar da prova da Unemat de 2025/1. Nesse vídeo eu vou falar para vocês, nesse vídeo eu vou comentar com vocês a minha opinião sobre essa prova de 2025, desde as questões de cada área e também a redação, falar para vocês um pouco das projeções de notas de corte, para ampla concorrência, para cota, tanto para medicina quanto para direito, e passar aí uma visão para vocês geral do que eu achei aí do contexto da prova, tá bom? Então vamos comigo? Bom, esse ano a Unemat veio com uma alteração, né? Ao invés de trazer 5 alternativas, ela trouxe 4 alternativas, então de A até D. Essa foi a primeira mudança da prova, né? Segundo ponto é que voltou a ser o texto dissertativo argumentativo, como eu já havia dito que poderia voltar a ser, né? O formato padrão, normal, do texto dissertativo argumentativo. Muitas pessoas ficaram na dúvida ali se era artigo de opinião. Não era artigo de opinião, a proposta deixava muito claro que era um texto dissertativo argumentativo ao qual você teria que trazer o seu posicionamento, a sua opinião. Um texto dissertativo argumentativo continua sendo algo opinativo, com dados, com acréscimos da sua argumentação, mas não deixa de trazer a sua opinião. Se fosse um artigo, ele deveria explicitar dentro da proposta que se tratava de um artigo. Se você fez um artigo de opinião, presta atenção, sua redação não vai ser anulada, tá? Você vai perder ali, talvez, dependendo de como você formatou o texto, porque o artigo e a dissertação argumentativa compartilham muitas coisas em comum. Então, eu sei que você tem uma tese, eu sei que você explora a sua opinião, eu sei que você tem proposta de intervenção, então, em muitos pontos você não vai perder tanto, assim, não vai ser tão prejudicado por conta disso, tá? Mas só para esclarecer, era um texto dissertativo argumentativo mesmo. Se tratando da redação, vou começar por ela. Eu adorei o tema, achei um tema excelente. Um dos temas que eu mais bati a tecla ao longo do ano, que seria meio ambiente, preservação ambiental e agronegócio. Então, assim, foi uma temática que eu explorei umas 30 vezes dentro do meu curso, tanto comentando em grupo, quanto na revisão, quanto o tema de redação trabalhado ao longo do ano. Então, era uma temática extensa, de fato, porque pedia uma abordagem de vários tópicos ali, né, que eram necessários do seu posicionamento, mas basicamente a redação girou em torno de como a gente vai atingir o equilíbrio entre o avanço do agronegócio e a preservação ambiental. Quais são as medidas que você vai tomar para que esse equilíbrio ele seja mantido, ele seja de fato efetivado. E os textos motivadores, eles vão trazendo para nós ali alguns recortes que poderiam ser utilizados, como é o próprio turismo ecológico, né, como é ali o agroflorestamento, a agrosustentabilidade, que foi um tópico que eu bati na tecla ao longo do ano inteiro com os meus alunos no curso, a necessidade de a gente associar aí o crescimento do agronegócio, da agropecuária, que é sim o principal meio de economia do Estado, com a preservação ambiental, com aí a preservação de fauna e flora, né? Como que a gente vai chegar nesse equilíbrio entre diminuir o desmatamento, mas ao mesmo tempo também ainda continuar uma agropecuária rentável, né? Então, a Unemat queria que você trouxesse medidas para que a gente consiga alcançar esse momento aqui, né? Esse patamar. É a realidade que o Mato Grosso, ele tem, sim, a agropecuária como base, né? Então, agora que a gente já sabe que existe, como a gente vai equilibrar isso com a necessidade de ter atenção e cuidado com o meio ambiente? Achei incrível, extremamente pertinente, tá? Pro Estado, pro país, um tema maravilhoso, muito bem escrito. Inclusive, ao meu ver, um dos temas mais bem elaborados que a Unemat já fez até hoje. Eu sou suspeita a falar porque gosto muito das temáticas escolhidas, tá? Eu já tinha abordado dentro do curso alguns outros temas que eu sabia que eram fortes temas de cair em redação, que era a educação inclusiva, né? A educação inclusiva como um crescimento muito grande que tem tido no Mato Grosso, né? De centros que vão ali atender as pessoas com deficiência, né, auditiva, visual, física, a questão do espectro autista. Então era um tema muito forte, não veio como tema de redação, mas veio como uma questão de humanas. E outro ponto que eu também bati a tecla que era algo possível de cair, era a saúde, ligado ali à questão do crescimento e do avanço do cigarro eletrônico, tá? Foi outra coisa que também foi abordada na questão de química. Quem é meu aluno sabe que foram temas que eu trouxe ali, prováveis, né, de virem na prova de vocês. Assim, no geral, o nível de prova não foi um nível difícil, foi um nível fácil, mediano, como já é de costume da prova, mas esse ano veio mais fácil que o normal, tá? Então, a gente teve ali questões de matemática
de um nível muito fácil, que não é tão usual. Normalmente as questões de matemática eram um nível médio para difícil, né? Algumas questões difíceis, esse ano não. Tinha umas questões na prova de matemática que elas pareciam questões de aplicação dentro da aula, quando o professor vai usar um exemplo, sabe? Então, assim, um nível de prova bem tranquilo para matemática. Natureza trouxe para nós ali algumas questões um pouco específicas, né, que vai dar uma balanceada aí na questão do acerto. A gente teve 3 questões de biologia, ao qual 2 eram bem tranquilas, que era genética e ecologia, né, eutrofização da água. E a gente teve uma questão bem dificinho de botânica. Quando botânica aparece na prova da Unemate, você pode ter certeza que vai ser bem específico. É só você olhar para o padrão anterior, né, da prova, e você vai perceber que a Unemate tem questões bem difíceis para botânica, tá? Sempre foi assim. Hormônios vegetais, estrutura de plantas, tipos de planta. Então, foi uma questão específica que a maioria das pessoas ali deu uma errada mesmo, né? Então, essa questão eu acho que nem vai entrar num parâmetro de diferenciação. Agora, as questões de física vieram com um formato bem teórico, como eu já estou falando para vocês há um tempo, que a Unemate está transicionando ali para um patamar mais teórico dentro das questões de natureza. Questões de química também vieram ali com uma volta da eletroquímica, tinha um tempo que não caía a questão de pilha, mas agora a questão de polipropileno e química orgânica, né, funções inorgânicas e orgânica, é algo que eu também recorrentemente falo, que é um tema que a Unemate gosta de cobrar. Inclusive, em simulados meus, já tinha questões falando sobre propilo, propeno e polipropileno, para vocês terem ideia, porque é um tipo de composto muito utilizado, né, no dia a dia, como estrutura ali para embalagens e tal. Então, no geral, a prova de natureza não foi uma prova difícil, porém, nós tivemos aí erros de gabarito, né? Erros de construção de prova, isso aí é uma característica comum da banca, ter muitos erros, ter muitas falhas na estrutura da prova, tá? Alguns detalhes que não deveriam acontecer e acabam acontecendo, infelizmente. Isso prejudica o aluno, porque a gente está falando de uma prova de 35 questões, ao qual 2019 teve 5 anulações. Isso é algo expressivo, que assim, impacta diretamente na nota. Isso, então, torna nosso vestibular meio imprevisível em relação aos erros. Então, assim, certeza que nós teremos 3 questões anuladas. Questão 5, porque tem duplicidade de resposta incorreta. Questão 33, questão de jardim de ossos, alteração de gabarito, que não é a letra D, é a letra B. E a questão 35 de inglês, que com certeza vai ser anulada, porque o próprio texto explicita que a gente está falando de um inventor escocês e não francês, né? Que é o que o gabarito traz para nós no preliminar. Então, a gente já tem 3 questões certamente anuladas. Algumas outras que as pessoas estão entrando com recurso é passível de anulação, dependendo de como essa pessoa vai fundamentar esse recurso, porque temos ali ambiguidades, temos alguns erros também de digitação, né? Alguns erros analiticamente sintético mesmo, né? Paralelismo, coisas que, dependendo da forma como uma pessoa argumentar, vai ali fazer um impacto também no gabarito preliminar. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O que eu tenho para dizer para vocês é que, no geral, a prova de humanas foi um nível muito fácil, tá? A gente teve uma questão apenas ali, que foi de história do Mato Grosso, que foi a mais difícil de humanas, tá? Era muito específico, né? Sobre a varíola, né? Um surto que teve em Cuiabá de varíola, questão específica mesmo, para quem estudou história do Mato Grosso. E a gente teve ali o restante questões mais interpretativas, uma questão de iluminismo, questão de direitos, questão de cultura, que sempre cai todo ano, questão sobre gênero, que também cai todo ano. Eu sempre falo, né, a questão de quanto a Unemate é firme em relação ao gênero, à mulher, à questão racial, a questão de inclusão, a questão ambiental. São assuntos que vão sempre aparecer na prova de vocês, tá? É comum a banca abraçar esses temas. A gente tem também ali nas questões de linguagens um nível não tão difícil, tá? Sempre cai questão de função de linguagem, né? Então veio aí uma questão de função de linguagem, um textinho da poesia da Marli, mas era uma questão de linguagens, né? Função poética, a gente está falando de uma poesia, função poética, que é o que estava escrito lá no texto. Algumas questões interpretativas, normal de uma prova de linguagens, questão de interpretação de texto, normal. Não teve questão de gramática esse ano ali tão explícita de verbo e tudo mais, que é o que normalmente a Unemate gosta de cobrar, mas eu fiquei feliz por vocês, porque normalmente quando ela cobra verbo, a banca cobra pra lascar ali, né?
uma questão de nível normalmente mais alto quando se trata de gramática na prova e sintaxe também, né? Além disso, a gente teve as questões das obras literárias. As questões das obras literárias gerou ali um rebuliço entre vocês. 2 questões de Jardim de Ossos, né? 3 questões, na realidade, com textos da Marli, então despencou Jardim de Ossos, né? Mais 2 questões da própria obra em si, uma questão de Niquete e uma questão que eu falei que viria, Gota d'Água, porque ano passado não veio, falei, esse ano vai vir questão de Gota d'Água, e veio. Questão de Niquete era super tranquilinha ali, né? A letra A, criação de hipótese e tal, era um pouco mais interpretativo. A questão de Gota d'Água foi uma que também gerou aí um rebuliço, porque o pessoal ficou na dúvida ali entre a alternativa E em relação ao texto. Porém, eu concordo com o gabarito que está lá na prova, ao meu ver, é condizente com o que realmente é o fato ali ocorrido, né? Que, se eu não me engano, é a letra B, não me recordo, mas não é a letra E, tá, gente? Porque não é afungentar ali uma revolução. E a questão 33, né? Que era a questão de Jardim de Ossos, mais uma que também certamente ali vai ter mudança de gabarito ou anulação. Impossível que seja a letra D, tá? Ao meu ver, assim, é uma questão que a gente, inclusive, eu no curso elaborei uma questão parecidíssima ao qual a gente reuniu com a escritora para comentar, para resolver. Quando os meus alunos saíram da prova, eles falaram, cara, parece que eu resolvi uma questão do seu material. Eu falei, gente, muito parecida mesmo. Inclusive, a mesma poesia, né, primitiva. Então, fiquei muito feliz com isso, né? Óbvio que veio o gabarito errado ali para mim, a letra B, foi discutido até com a escritora sobre a poesia de primitiva, então aguardo mudanças nesse gabarito da 33. No geral, pessoal, achei uma boa prova, achei que era uma prova possível de ter um bom desempenho, tá? Tanto é que a gente teve mesmo bons desempenhos, assim, eu tô vendo um feedback legal da galera, assim, acertando mais que 26 questões, então a gente vai ter aí uma concorrência para ampla na medicina acima de 30, certeza. Acima de 30, 31, 32, vai ser aí os maiores empates, tá? A gente vai ter muito empate, eu tenho absoluta certeza. Muitas pessoas vão para a segunda fase, né? Que é aí 90 pessoas, né? Na medicina, que é 3 vezes o número de vagas, então são 90 pessoas. Dessas 90 pessoas, se houverem empates, vai todo mundo para a segunda fase. Então, provavelmente, a gente vai ter uma média aí de mais de 100 pessoas, certeza, na segunda fase da ampla concorrência e das cotas. Para as cotas, eu acho que cai ali, em média, umas 2, 3 questões. Então, se a média da ampla concorrência for 30, a cota vai cair ali para 27, 28 acertos para ir para a segunda fase, né? Direito vai seguir o mesmo pensamento, lembrar que não importa a quantidade de acertos, mas importa aquilo que você está acertando, qual é o peso do que você errou. Se você errou natureza, isso impacta mais do que errar matemática, entendeu? Então você tem que fazer a pontuação. Você vai pegar todas as suas questões e multiplicar elas pelo peso dessa questão. Então, se era uma questão de natureza, ela vale 4 pontos. Então você precisa somar os pontos, tá? Ano passado a gente teve uma variação do vestibular do meio do ano, 88 questões, e do vestibular do final do ano, 88 pontos, e do final do ano, 92. Então, teve essa variação que eu acredito que vai existir agora nessa prova também, por enquanto, porque a gente ainda não tem o gabarito oficial, para a gente saber como que vai ser aí essa pontuação para a segunda fase. Eu acredito que vai ficar ali entre 90 pontos para ir para a segunda fase e ter a redação corrigida, que, ao meu ver, vai ser o diferencial para quem vai passar esse ano, assim como todos os outros, mas esse ano, principalmente, vai ser crucial. A redação vai fazer toda a diferença em relação à classificação, porque absoluta certeza que todo mundo vai ter notas muito parecidas, então a redação vai te definir ali se você vai passar ou não vai passar. Lembrando que a gente tem que ficar de olho nas listas de chamada. Ano passado a Unemat rodou até a 6ª ou 7ª lista de chamada, então tem que se atentar, porque a partir da segunda é manifestação de interesse. Você tem que ir lá na cidade, em cárceres, manifestar interesse na vaga de medicina, na vaga de direito, para o local onde você vai fazer, e aí você fica na lista de chamada. Então tem que se atentar a isso, depois a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. Essa é a minha opinião. Quero dizer para vocês que ficaram aqui até o final, porque o vídeo ficou extenso, mas foi um aparato geral da prova.
O Veste Unemate é o melhor curso preparatório para o vestibular da Unemate, tá? Mais de 150 pessoas passaram por mim ao longo desse ano, mais de 300 pessoas utilizaram o material para estudar, sempre com excelentes feedbacks, sempre ali com os alunos falando que parece que é um simulado que eu fiz com você. Então, assim, é um estudo que eu analiso, eu sento, eu vejo dados, né? Não é tudo com fundamento para entregar para vocês o melhor. E eu quero que você saiba que em janeiro a gente abre as vagas para o nosso curso extensivo, tá? Que vai durar ali de janeiro até a data da prova. A gente tem as modalidades de intensivo também, tem materiais, tem prestação de serviço para redação, para natureza, para matemática. E eu quero que você coloque seu nome aqui embaixo, tá? Se você quer aí ficar por dentro da abertura da lista de espera para a nossa turma de 2025. E aos meus alunos que estão aqui até o final, eu espero que você não precise disso, que você esteja aqui comigo na Unemate em 2025 como aprovado, tirando foto comigo da sua aprovação, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova, tenham tido um excelente desempenho. Estou torcendo por cada um e fico à disposição para as dúvidas de vocês. Não sei onde vocês vão estar me assistindo, se é no YouTube ou no Instagram, mas não deixa de seguir, de comentar, de compartilhar para o seu colega, para o seu amigo, para que ele também veja essa análise. Lá no nosso canal do YouTube a gente fez a resolução das questões, tá? Comentários da prova. Então, espero que tenha ajudado vocês. E em 2025, o Veste Unemate volta maior e melhor, tá bom? Beijinhos!